Circos, Festival Internacional Sesc de Circo. Programação online com mais de 250 artistas. 27 atividades ao vivo, transmitidas dos palcos e redes das unidades do Sesc São Paulo. Mais de 50 atividades gravadas. Cursos, oficinas, residência artística e conteúdo on demand. De 28 de agosto a 4 de setembro. Confira a programação no site do festival. Realização Sesc. Olá, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos à mesa Tela Picadeiro. Meu nome é Ari, sou animador cultural do Sesc Belenzinho e é um prazer estar aqui com todos vocês. Para que nós nos conheçamos melhor, nós vamos também nos autodescrever. Eu apareço do ombro para cima, sou homem, tenho 35 anos, pele branca, olhos castanhos, tenho cabelo preto e comprido. Ao meu fundo tem uma parede branca, de um lado uma cortina entreaberta e de outro um quadro. Esse bate-papo integra o Circos, Festival Internacional Sesc de Circo. Esse ano está na sua 6ª edição. O festival é um espaço de difusão da produção nacional e internacional e também de reflexão e construção de pensamento em circo no país. No ano de 2021, ele acontece totalmente online, entre os dias 28 de agosto e 4 de setembro. Vocês podem acompanhar a programação completa no site circos.sescsp.org.br. A mesa de debate do festival acontecerá ao longo de toda a semana até a sexta-feira, sempre às 15 horas. Vocês podem enviar seus comentários e perguntas no chat e, à medida do possível, incluiremos na conversa. Para a mesa de hoje, a Tela Picadeiro, temos o prazer de receber Célia Amino, Lu Menin, Raimund Benedetti e a mediação da Kelly Lima. O Célia Amino é mágico profissional há 3 décadas, formado em Física pela Universidade de São Paulo, trabalha em novas tecnologias e física moderna em suas apresentações. É autor das peças Além da Mágica, Dimensões, Certas Ilusões, Wakata e Cinemática. A Lu Menin é artista circense formada pela Espaço, Escola Popular de Circo de Belo Horizonte. Também faz parte da sua formação artística dança, teatro físico, canto e capoeira. Mineira e radicada em São Paulo, é uma das fundadoras do Circo Zani, integrante do Circo Amarillo desde 2003. E com seu parceiro, o parceiro Pablo Nordil, fundou a Cia Barnabó. O Raimund Benedetti é videoartista, montador de filmes cinematográficos e pesquisador. Dedica-se ao estudo de arqueologia de mídias desde 2010. É autor do livro Entre Pássaros e Cavalos, Moon Bridge, Marie e o Pré-Cinema, e do espetáculo Live Cinema, Cinema das Atrações. E a mediadora Kelly Lima é palhaça, integrante do Circo de Soleils, grupo formado por mulheres cis e uma pessoa trans não binária, que se dedica à pesquisa da comicidade e linguagem da palhaçaria, tanto nos palcos como no audiovisual. Entre seus trabalhos estão espetáculos Choque Rosa, ou Em Que Armas Lutamos, e A Tenda, além da produção de vídeos para o seu canal do YouTube lançado em 2017. Eu também gostaria de saudar e agradecer a Amanda e o Dauro Conceição, nossos intérpretes de Libras, e a Shirley Gabay, a tradutora de inglês-português, que estarão presentes hoje. E agora, eu queria passar a palavra agora para a Kelly, para a gente começar a nossa conversa. Obrigado. Obrigada, Ari. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Kelly, sou uma mulher branca, cis, de 49 anos. Tenho cabelos castanhos, não muito compridos, não, eles são bem curtos, na verdade. Estou usando um batom vermelho, uma blusa, um casaco roxo, com uma lapela amarela, uma camiseta branca. Ao meu fundo tem uma parede com um tecido vermelho e luzes coloridas em cima de mim, formando uma espécie de tenda. Queria dizer que para nós do Circo de Soleils, para mim, é uma honra e um prazer incrível de estar aqui mediando essa mesa com pessoas tão maravilhosas e que eu vou ler. Agradeço o convite do Sesc para participar desse evento e
vai ser um prazer falar sobre essa intersecção do cinema e do circo. O circo e o cinema têm uma relação muito íntima desde sempre, embora seja considerado a sétima arte e o outro considerado erroneamente como uma arte menor durante muito tempo. Esses dois andaram sempre muito de mãos dadas. Depois de Méliès, vieram Chaplin e Fellini, que levaram para a tela a magia do circo e da palhaçaria. No Brasil, a gente teve Mazzaropi, que deixou no nosso imaginário o caipira, a figura do Jeca Tatu, tão inadequada para uma sociedade que estava em plena expansão industrial. Nos emocionamos com a caravana Holiday em Bye Bye Brasil e o grande circo místico embalado pelas músicas de Edu Lobo e Chico Buarque. E o documentário Pagliatti, que traz a história do La Mínima e do nosso saudoso Domingos Montanher. Além dos cine-circos, que surgiram em centros e associações culturais por todo o Brasil, lembrando como o cinema e o circo transformam-se em ações comunitárias. É um caso de amor mágico. E para contar como surge essa magia, nós vamos receber aqui o Raimo Benedetti para falar sobre os primórdios do circo. E vamos deixar aqui uma claquete para iniciar. Legal, obrigado, Kelly, arrasou. Bom, eu sou o Raimo Benedetti, tenho cabelos mais ou menos brancos que denunciam meus 49 anos de idade, estou de óculos pretos, meio grandões assim, da minha tia, estou de camisa preta para fingir que eu sou uma pessoa séria, e de fato sou, mas estou me dando ao luxo também de fazer uma apresentação mais jocosa diante desse ambiente ligado ao circo, que frequento há 20 anos. Então, me sinto à vontade de fazer um pouco essa licença poética na humildade, sabendo que eu, particularmente, não sou tão engraçado assim. Estou num fundo aqui, dentro do meu estúdio, que tem os meus livros ao fundo, e a maioria deles dedicado à arqueologia das mídias, que é o estudo histórico que surgiu nos últimos 10 ou 20 anos sobre uma sistematização de contar os processos históricos de formação de diversas mídias. E é sobre isso que eu vou falar hoje, a despeito da minha própria experiência no circo. Eu vou fazer uma introdução e apresentando o trabalho de Georges Méliès, um cineasta francês altamente reconhecido como, vamos dizer assim, a principal figura, o principal expoente do cinema nos seus primórdios, né? O Méliès é reconhecido, ele teve um filme, um best-seller, chamado A Viagem à Lua, que é uma imagem icônica, emblemática, altamente representada ao longo do século, que sobreviveu, até que sobrevive com a sua força, com a sua potência até os dias de hoje, né? Méliès é autor de centenas de filmes, como nós vamos ver, e durante em vida foi uma pessoa muito bem sucedida no cinema, apesar de ter terminado em ruínas, como foram a maioria dos realizadores da sua época. Ele conseguiu muito prestígio enquanto produzia, e depois, no final da vida, teve um reconhecimento, vamos dizer assim, tardio da sua obra. Então, morreu feliz, sabendo do reconhecimento do seu grande legado para o cinema. No entanto, se sabe que o Méliès era um mágico. Isso é uma informação muito conhecida, muito difundida, mas pouco aprofundada, porque Méliès foi realmente um mágico profissional mesmo. Não é que ele foi um amante da magia ou fazia isso de forma amadora, né? Em 1888, quando ele tinha 27 anos, ele ganhou a fortuna, né, do seu pai, que havia morrido, que era um grande empresário da indústria de calçado, e com o dinheiro comprou um teatro de mágica. Mas não, senhoras e senhores, qualquer teatro de mágica. Ele comprou o teatro Robert Rodin, que era o maior ilusionista, mais famoso ilusionista do mundo.
cujo teatro levava o seu nome e, portanto, era o teatro reconhecidamente mais associado com a magia, com os espetáculos de prestidigitação que ali eram apresentados. E Méliès ocupa esse teatro, né, a renda paga, e ele mesmo se apresenta nesse teatro. A partir de 1888, criando cenas que envolviam, né, aspectos, né, da prestidigitação, da ilusão, da levitação, necromancia. Ele era um grande expert nessas diversas técnicas que eram muito frequentes nos espetáculos de magia naquela época e que são também até hoje, né? Esse teatro Robert Houdin, que vocês estão vendo aqui, dá para ver a minha flechinha do mouse aqui quando eu balanço? Pronto. Aqui, ó, no lado direito, esse é o interior do teatro, uma das poucas imagens que eu consegui dela. Era um teatro modesto, pequenininho, mas ali, senhoras e senhores, grandes coisas aconteceram. O teatro estava localizado no Boulevard dos Italiens, desculpa a minha pronúncia em francesa, mas o Boulevard dos Italiens era uma espécie de cinturão da cultura francesa, lembrando que Paris, nessa época, era a capital do mundo, segundo Walter Benjamin, e o Boulevard dos Italiens e o Boulevard dos Capucines, que é uma sequência, eram as ruas onde todos os espetáculos aconteciam, né? E aqui do lado esquerdo a gente vê um cartaz original de uma apresentação que acontecia dentro do Teatro Robert Houdin, aqui no caso de envolvendo essa... aqui depois nós vamos até corrigir os nomes técnicos, caso eu faça alguma inapropriação deles, mas esse é um espetáculo de decapitação. E foram muitos ao longo, antes do seu contato com o cinema, eu estou falando de 1888, né? O cinema é uma invenção de 1895. Nesses 7 anos entre a compra do Teatro Robert Houdin e o contato dele no cinema, ele criou inúmeras esquetes relacionadas aos espetáculos de ilusão e que muitas dessas esquetes depois viraram seus próprios filmes. Isso é uma coisa muito importante. Então, você tem uma passagem de uma mídia cênica para a mídia cinematográfica, né? O contato verdadeiramente com o cinema do Georges Méliès com o cinematógrafo acontece quando Antoine Lumière, pai desses Lumière Brothers que está aparecendo aqui na imagem, tá? Esses aqui são os irmãos Lumière, os pais do cinematógrafo, equipamento que depois viria a virar o cinema, né? Antoine Lumière aluga um imóvel sobre o Teatro Robert Houdin. E ali conhece Georges Méliès e convida Georges Méliès e fala assim: eu vou fazer uma apresentação, a primeira apresentação, senhoras e senhores, do cinema do mundo. Georges Méliès estava lá junto com mais 32 pessoas. E ali, ao término dessa exibição, Georges Méliès... Nossa, estou querendo parecer que eu sou um artista de circo aqui falando, né? Com esse tom. Pelo amor de Deus, Raimil, segura a onda! Ele estava lá, entusiasmado que estava, falou: Antoine, eu quero comprar. Antoine falou assim: não, isso aqui não está à venda, isso aqui não tem futuro. É uma história icônica do cinema, um pouco engraçado. Ao lado dele estava o empresário do Museu Grévin, que existe até hoje, museu muito conhecido. Também quero comprar. Antoine Lumière recusa. E aí estava ao lado dele o empresário dono do Folies Bergère, a casa de espetáculo muito famosa em Paris, que quer comprar. Antoine Lumière não compra, não vende para ninguém, né? Pois bem, o que acontece? Georges Méliès decide comprar a sua própria câmera na Inglaterra, onde estava sendo produzidos o Teatrographe, um outro equipamento, e compra. E em 4 meses depois da recusa de Antoine Lumière, ele já estava em palco fazendo os seus filmes, tá? Então, Georges Méliès tem realmente um papel de precursor na história do cinema, vamos dizer assim, a partir do 4º, 5º mês, onde o cinematógrafo, a partir do momento que o cinematógrafo tinha sido lançado, estava Georges Méliès produzindo os seus filmes. E ao final desse ano, de 1896, né, ele já faz o primeiro filme envolvendo a magia. E aqui eu separei esses 4 fotogramas, né, onde você tem vamos dizer assim,
uma replicação de um truque de mágica, né? De uma senhora aqui, ela é coberta por um pano. Aqui do lado direito está o próprio Georges Méliès, que atuou em diversos dos seus filmes, né? E aí ele retira o pano e a mulher sumiu, né? Um truque de mágica que a gente vê na cena e que foi transposto pro cinema. E aqui no quarto fotograma, ele faz assim, aí sim, um uso do recurso cinematográfico para fazer uma magia. Ele simplesmente balança as mãos e o esqueleto da mulher aparece. Truque esse só foi possível diante do aparato cinematográfico, né? 1896 ele passa isso, em 1897, gente, ele dá um upgrade, entende que aquilo é um grande potencial e cria um estúdio monumental, o estúdio de Montreuil, onde ali sim ele vai poder executar as suas obras pelos próximos 13, 14 anos da sua vida. E começa a produzir praticamente um filme a cada semana, um filme a cada 10 dias. Isso ao longo de 15 anos, senhoras e senhores. Né? O destaque aqui para a mesa são os filmes que são ligados justamente aos aspectos da magia, né? Que é vamos dizer assim, o espectro que mais caracteriza a obra do Georges Méliès e que, para mim, é o mais interessante de todos. Eu sou do tipo de espectador que não gosta muito da obra ficcional dele, como é A Viagem à Lua, e se dedica mais aos filmes onde o truque, onde a inventividade está muito mais relacionada com a própria obra fílmica. Então, aqui a gente tem, nesse momento, uma série de filmes produzidos onde ele tem a incorporação de vários elementos de efeitos especiais que antes ele usava em cena, que são adaptados para o cinema, como é a parada para substituição, é esse de você está com a câmera fixa, filma uma parte, depois tira um elemento, esse elemento, quando você coloca essas duas cenas juntas, ela simplesmente desaparece, que é o chamado a parada para substituição, né? Ou stop action em inglês. Ele aprimora a fusão entre cenas, né? Ele consegue trabalhar aqui, nesse filme, aqui o homem orquestra a sobreposição de imagens, né? De 7 imagens dele mesmo sobrepostas ao mesmo fotograma. Aqui você tem a sobreposição sobre um fundo negro, né? Aqui você tem um truque de câmera pino entre uma filmagem de câmera zenital aplicada, né, que ele está deitado aqui no solo, aplicada sobre um cenário de verdade, dando a sensação que ele está fazendo ali segunda altura, terceira altura, sei lá o quê, sabe? E assim sucessivamente. E não só aos truques de efeitos especiais cinematográficos Georges Méliès fazia, mas também aos truques cênicos que ele já usava na cena, ele vai usar nos seus filmes, como o uso da mecânica, de equipamentos de maquinaria especiais, usos de ótica e também a própria prestidigitação que ele também faz dentro dos seus filmes, né? O legado do Georges Méliès é um legado que vale a pena ser difundido, que ele produziu em vida 500 filmes, né? Restaram desses 500, 150, ele tendo ele mesmo protagonizado 100 desses filmes, fazendo ao todo 320 personagens. Ele bateu o recorde do Chico Anísio. E, por fim, a mágica, queria terminar com uma frase do David Robson, que é o biógrafo do Georges Méliès, que diz: a mágica se manteve como ponto central da vida e arte de Méliès. Foi a mágica que o levou para o cinema. A mágica foi sua primeira contribuição para a linguagem cinematográfica. Então é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado. muito bom, Raimo. Eu coloquei ali no comentário que o Méliès era um TikToker. É um filme por semana, gente, é muita coisa, superprodução. E ele fazia, ele escrevia provavelmente, né, os roteiros, trazia aí um desejo, né, de documentar um pouco essa genialidade dele, né?
dá vontade de assistir para saber o que tanto ele queria falar, né? Juntando essas técnicas todas. Muito incrível. Perfeito. Muito Era um bom. grande artista, inventor, realizador, criou novas linguagens, criou novos recursos, deixou uma obra grande. Ele realmente é um artista de muita qualidade e eu prefiro, ao invés de chamá-lo de cineasta, mas assim, de um mágico que fez cinema, ao invés de um cineasta que fez magia. Eu prefiro. Uhum. E é muita mágica que deixa a gente super apaixonado, né? Super encantado com isso tudo. Agora eu vou chamar aqui, para a gente continuar aí as nossas apresentações, o Célio Amino, que vai contar um pouco como as novas tecnologias e a física moderna entram no cinema e no circo, fazendo com que essa união, esse romance, continue firme e forte com vocês. Célio, aqui. Obrigado, Kelly. Sou Célio Amino, mágico, tenho 50 homens, cis, 51 anos, estou usando um óculos, tenho cabelos pretos, traços asiáticos, né? Meus avós são japoneses, e estou com fundo branco, aliás, usando uma camisa preta, né? Como o Haim, a gente combinou, né? E estou aqui em um fundo branco. Então, queria contar um pouquinho, né? Sobre o que eu tenho pesquisado, com a mistura de mágica com a transmissão via Zoom, né? Num caso particular, né? Poderia ser YouTube, mas particularmente o que eu me dediquei a fazer espetáculos pelo Zoom. E como Méliès, eu comecei colocando realmente a mão na massa. Tem um programa, como é que funciona, o que ele tem de recurso, e enquanto isso produzindo várias pílulas, mas eu me reconheço bastante nessa história que Raimo conta, de ver o que a técnica cinematográfica, no caso, cinematográfica de transmissão, né, de lives, e ver o que é possível criar. E o interessante é que eu vou estrear um espetáculo sobre Méliès, né, mas a pesquisa é posterior, porque você chega nos mesmos resultados que eles, de uma certa maneira. Isso que é uma coisa assim, mais muito interessante, com a diferença que eu aparentemente estou aqui ao vivo, né? E por que eu digo aparentemente? Que toda essa pesquisa, ela borra um pouquinho os limites entre o que é ao vivo e o que é gravado, né? E isso eu vou querer falar um pouquinho. Mas eu queria, por exemplo, dar um exemplo, né? Uma outra coisa assim que é particular nesse nosso trabalho é que, óbvio, tem alguns recursos que já vêm prontos, né? Eu estou usando aqui um programa chamado OBS, né? A gente está dando uma oficina também nos circos para os artistas circenses e é uma mesa digital, né? Basicamente. E tem alguns recursos que já vêm prontos, só que o que a gente fez é pegar esses recursos e saber combiná-los para criar outros recursos que não são, digamos assim, de fábrica, né? Isso só é possível, pelo menos porque, como mágico, né, eu quero criar uma cena com a mágica, então o que dá para fazer com esses recursos aqui? Então, é uma coisa um pouco de mão dupla, né? No sentido que você quer fazer uma coisa, vê se é possível, tecnicamente, com esses recursos, e o contrário também acontece. Você conhece tecnicamente as ferramentas e fala, putz, com isso dá para criar isso, né? É verdade que a criação é bem caótica, né? Você cria para todos os lados, mas depois, no fundo, você consegue, vendo eles de fora, com um certo recuo, ver o que tem de material de massa crítica para a criação de um espetáculo. Mas eu queria dar um exemplo, né, porque eu acho que isso é importante visualizar. Por exemplo, né, essa câmera que eu brinquei, né? Olha, ele tem um efeito em si, né, que deixa rastro, né, por exemplo, né? Ela não existe originalmente de fábrica aqui no OBS, mas pensando um pouquinho, colocando um atraso de renderização na câmera e 3 câmeras simultâneas, né, só para vocês entenderem o processo, e colocando transparência, que é um princípio que o próprio Méliès, né, foi, digamos assim, o inventor, por assim dizer, a gente consegue, então, criar essa brincadeira. E aí, brincando, você consegue ver aqui, por exemplo, mexendo, parece que tem 2 bolinhas. Óbvio, a gente pode ficar nisso, né?
Então, como utilizar isso no caso da mágica para brincar, né? E aí, óbvio, é só uma coisa óbvia, né? Eu fiz, então, misturei esse número com a criação de duas, com o número clássico da multiplicação das bolinhas. Então, por exemplo, isso é um... Aí, relembrando a própria coisa que o Raimund disse, né? Esse também é um efeito, óbvio, eu criei ele independente, vou contar aqui de uma maneira rápida, tecnicamente, como... Inclusive, depois, se Raimund, você quiser intervir e falar alguma coisa, tá? A Kelly, Lu, né? Por exemplo, né? Então, aqui, no fundo, eu dupliquei a câmera, né? E inverti uma delas e coloquei transparência, né? E, novamente, aqui a gente pode brincar, né? Sei lá. Né? Então, utilizando os próprios recursos que essa modificação da imagem gera, a gente tenta, então, criar com a nossa arte, ver o que é dos números que a gente faz que é interessante e que faz sentido fazer nessa mídia, né? Outra coisa que eu queria só demonstrar um exemplo, é um pouquinho, isso eu até queria saber, depois aprender com o Raimund, da onde que vem isso, né? Se é Méliès ou se é um pouquinho posterior à noção de câmera subjetiva. Tá? Então, por exemplo, óbvio, eu faço esse espetáculo pelo Zoom, ao vivo, converso com as pessoas, e em um dado momento, né, por exemplo, eu pego essa bolinha, né, faço ela levitar, que eu só vou mostrar aqui para ser um pouquinho mais rápido. Volta, Célio! Oi! Volta! Bom, todo mundo sabe, né, que é óbvio que foi um corte de câmera, né? Mas qual que é a brincadeira, né? É que, como tudo, por exemplo, quando eu faço esse número de marcha, a criança fala, tem uma câmera na bolinha. De tanta criança já ter nascido conhecendo a linguagem cinematográfica, a conclusão dela é, tem uma câmera na bolinha, então ela está mostrando a visão da bolinha subindo, né? Isso foi assim, uma surpresa, né? Quando a criança, não só uma, né? Algumas comentaram esse tipo de... E também, né, como eu tinha dito, foi dito pela Kelly no começo, eu sou físico de formação. E quando eu comecei a adentrar esse universo de Méliès por esse caminho inverso, né, óbvio, conhecia a história dele como mágico, né, Robert Houdin, muito bem lembrado, né, pelo Raimund, e eu comecei a perceber que as técnicas que ele criou são analogias da mecânica quântica, né? Porque, por exemplo, né, a parada de câmera, né? Aqui você faz aquele corte que todo mundo usa no TikTok, né? Pode crer. Se você for pensar em uma linguagem de mecânica quântica, você tem um salto entre duas coisas, não existe nada no meio entre elas, né? A parte do filme, digamos, que está entre elas. Então, você tem um salto temporal, que, no caso do que aparece, é um salto visual, né? Óbvio, não estou querendo dizer que a mecânica quântica tem influência do Méliès, né? Mas eu não duvido que subconscientemente você vendo esse tipo de coisa fomenta você ter novos modelos para poder depois utilizar. É óbvio, eu não quero ser tão determinista nesse sentido, né? E Méliès, ele não é tão distante, né, por exemplo, esse ano ele faz 160 anos em dezembro, Méliès, né? E, por exemplo, Louis de Broglie, que aliás, formulou a natureza ondulatória da matéria, vai fazer 130 anos no ano que vem. Então, não são fenômenos assim tão distantes, né? E por que eu falo da mecânica quântica? Porque tem uma nova tecnologia que está vindo também. Criptografia quântica, né? Inteligência artificial, deepfake, né? Já seria possível, por exemplo, com um supercomputador, aqui, uma outra pessoa está falando,
e está simulando a minha voz e está o meu rosto. Imagina quando isso chegasse na escala como chegou, né? Por exemplo, que o vídeo, por exemplo, é como se no TikTok cada um tivesse uma câmera de Méliès, né? Então pudesse fazer, quer dizer, uma câmera ainda mais fácil, né? Muito mais cômoda. Então são questões que vão acontecer, né? Que se já estão acontecendo, e eu penso que tem um desafio artístico, não só de usar isso, mas de repensar as consequências disso, né? Porque da mesma maneira que, por exemplo, você pensa que a inteligência artificial pode levar desemprego de advogados, de várias outras funções, também, né, pode ser que a arte seja drasticamente modificada também por tudo isso, né? Então, eu acho que, óbvio, não é uma questão de alarmismo nem nada, mas é uma questão que nós também temos que repensar dentro da nossa obra, né? É isso que eu estou me referindo, politicamente também, mas são assuntos muito dos tempos atuais, né? A falsidade da imagem, né? Fake news, né, por assim dizer, né, no nível... E isso também é uma coisa interessante, só fugindo um pouquinho do nosso tema. Fake news é algo assim que tem tudo a ver com a mágica. Digamos que é o lado negativo da mágica, porque é você mostrar alguns fatos e querer dar a impressão que é aquilo. No fundo, isso, se você for pensar, é a técnica mágica. Então, o que nós fazemos, né, tem sempre um componente de como que nós usamos, né? Eu não creio que sejam boas. A mecânica quântica, por exemplo, deu do que deu, né? Na bomba atômica também. Então, não é que eu estou falando, é o máximo, é o melhor, né? É óbvio, é uma maneira interessante de você ver o mundo, né? E que você poderia fazer... Opa, isso foi só uma brincadeirinha aqui para mostrar a técnica que é justamente a mesma técnica de Méliès, né? Você ter dois planos e você sobrepor, né? Só que agora você consegue fazer isso estando ao vivo, né? Óbvio, depois tudo isso aqui, no fundo, vem também de programas anteriores, tipo After Effects, Photoshop, né, que é aquela ideia de camadas, mas tudo isso, se você for pensar, são novas formas de coisas que o Méliès pensou, né? Quer dizer, o digital, no fundo, reproduz também questões, tecnicamente, conceitos imitados por Méliès, né? Então, acho que com isso também termino aqui temporariamente a minha fala, né? E também quero agradecer aqui ao SESC, a todos, super prazer de poder estar, tem muito assunto sobre tecnologia, né? Mas eu quis fazer esse recorte particular. E dentro dessa apresentação, né, tem essa brincadeira, como você saber que eu estou ao vivo? Eu só vou terminar com isso, né? Porque eu acho que eu quero só dar um exemplo, né? Eu vou entrar nesse portal aqui e vou sair do outro lado, só que para ter certeza... Kelly, me faz uma pergunta para saber se eu estou aqui ao vivo, né? Quer dizer, pede para eu fazer alguma coisa. Hã? Você tem aí, por acaso, um copo d'água por perto? Eu tenho um copo aqui, né? Mas um copo d'água não tenho. Mas você viu, eu entendi, né, a pergunta. Você sabe que tem gente na apresentação que me pergunta que horas são. Olha que interessante. Não, mas a Alexia, ela já responde isso. Então, não precisaria ser um ser humano para responder, mas para você ver que a fronteira é bem mais esgarçada do que parece, né? Nossa, isso eu nem sei. São conhecimentos que estão chegando, né? Quer dizer, não chegou para todo mundo, mas enfim, só para concluir, né? Essa brincadeira que eu estou aqui, hein? Tá? Você está aí ainda, estou vendo. Aí, e agora? Eu saí aqui do outro lado, né? Muito então eu poderia ser... Espera que eu sei fazer isso também. Pera. Tem vários truques aqui também. Eu tenho vários truques. Que ótimo. Mas então, é muito legal, né? Aqui, é legal. Sumiu. Voltei! E aqui, por exemplo, óbvio, eu pensei como fazer isso para estar ao vivo, mas poderia esse segundo ser um filme. E essa que é a brincadeira desse espetáculo, né? E você misturar, você já não sabe mais quando que ele está ao vivo, né? Por exemplo, um jeito de simular é eu fazer uma pergunta que eu sei que você vai fazer.
E aí aqui eu já respondo, mas já sou um filme. Então, realmente, o que você é ao vivo e o que fica realmente completamente bagunçado, né? Dentro. Tá bom, muito obrigado. Obrigada, Célio. Muito, muito interessante fazer toda essa... A gente juntar, né, essas informações, né? Então, tudo que é essa coisa que é uma ilusão, né? É tudo... Uau! É o ilusionismo o tempo todo. Inclusive, as coisas que parecem ser reais, como essas fake news que determinam, inclusive, a nossa trajetória, né? A nossa vida real, o quanto isso acaba influenciando. E, nossa, fiquei emocionada aqui. Mas também, gente, para falar, né, dessa intersecção do cinema e do circo, a gente tem que lembrar que é uma arte feita por pessoas, por seres humanos viventes, né, que respiram, que estão aqui na batalha o tempo todo, aqui pensando e vendo como fazer para realizar e trazer, né? E para isso a gente vai chamar aqui essa pessoa maravilhosa, feita de muita carne, osso, músculos, sangue, coração e um coração gigante, para falar um pouco como que essas duas artes, né, entraram em contato agora, nesse período, na vida, para contar um pouco aqui, peraí, claquete. Claquete para Lumenin. Yes! Muito obrigada, Kelly, querida. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Lumenin. Eu sou uma mulher cis, da raça branca, mas tenho a pele morena. Tenho um corte argentino, meio raspado, meio enrolado. Os grisalhos aparecem aqui do lado esquerdo. Estou com uma camiseta azul, um colar de miçangas coloridas. No meu fundo tem almofadas cinzas e imagens de pássaro numa parede branca. Tenho 47 anos, fazendo jus a essa equipe dos anos 70. É isso aí. E, bom, primeiramente agradecer o convite do SESC para compor essa mesa, ao lado de pessoas tão tecnológicas, maravilhosas e potentes, humanas, grandes artistas, né, referências para muita gente. E agradeço também a tecnologia, né? Porque graças à tecnologia, nós do circo, altamente humano, com a nossa alta tecnologia humana, como diz a minha amada diretora Lu Lopes, conseguimos continuar nos expressando, mesmo nessa época dura e difícil de isolamento social, sem o nosso público, sem aquele calor humano, mas estamos descobrindo, né, que através da tela a gente consegue nos comunicar e nos reexistir. Escutei isso muito lindo da mesa de ontem, que não é uma resistência, é uma reexistência, né? E aí também falando do título dessa nossa mesa, a tela é mais um picadeiro, né? Eu imagino e sinto que o picadeiro ele é insubstituível, mas temos aqui mais uma ferramenta, né? Mais um recurso. Começo falando, contextualizando um pouco a Cia Barnabô dentro dessa situação. A Cia Barnabô nasceu muito pouquinho antes da pandemia, né? Eu e meu parceiro Pablo Nórdio, né? Meu parceiro de vida e de cena há já quase 20 anos, estamos aí caminhando para os 19 anos esse ano. Sempre trabalhamos em coletivos, né? Somos do Circo Zane, do Circo Amarijo, sempre com muita gente. A gente sempre fez criações de números. Eu, particularmente, sempre criei solos. Os meus solos sempre foram em números. E aí,
num belo momento de mais uma criação de um número solo, convidei Lu Lopes, minha mestra, a dirigir um número. Aí começamos o processo de criação. Um belo dia, a Lu olha para mim e fala: Lu, eu tenho uma coisa para te falar. Você está na hora de montar o seu espetáculo solo. Então, te convido à aventura desse número, a gente fazer um espetáculo solo. Fiquei assim: não, Lu, imagina, 40 minutos, só euzinha lá. Não, eu sou do coletivo, eu faço um número, depois veio... Lu, chegou seu momento, vamos fazer esse salto quântico, né? Lu e seus dicionários me convidou para esse salto quântico e eu aceitei, muito honrada, né? Muito agradecida de ter Lu Lopes do meu lado. Assim começou o processo de Altissonante, um solo que mudou minha vida, né? É um marco antes de Altissonante, depois de Altissonante. Com Altissonante, eu me consagrei depois de 25 anos de profissão circense, com muita autonomia criativa, mais um do dicionário de Lu Lopes. Né? Eu me apropriei desses 25 anos de caminhada, num momento mãe de 2 filhos, circense multidisciplinar, porque saí da Espaço com várias disciplinas, já cheguei na Espaço tendo percorrido várias disciplinas cênicas, e realmente, quando eu cheguei no circo, eu parei, porque o circo aborda todas essas linguagens, né? Nunca fui só feliz na dança, nem só feliz no teatro físico, enfim, o circo redondo e democrático me trouxe essa possibilidade de juntar todas as minhas artes, né? E Altissonante foi feito por mim e pela Lu e uma rede, a grande maioria mulheres, amigas, foi uma rede muito grande. A gente criou o espetáculo sem nenhum edital, a gente fez completamente na raça, assim, de amigas mesmo me ajudarem a comprar o cilindro de gás hélio que eu uso na cena das bexigas, foi feito à mão. Pablo Nord, meu parceiro, estava num palco giratório. Aqui, quem já passou pelo palco giratório ou quem já teve um parceiro sabe o que é isso. Então, eu estive num momento solo para criar o meu solo. E Altissonante estreou em abril de 2019, no Sesc Pompeia. O Sesc vai estar aqui em várias partes da minha fala, porque realmente ele acompanha a minha trajetória profissional circense dentro de São Paulo. Com Ana Meyer, a convite da Ana Meyer, que no momento ela era programadora do Sesc Pompeia, e nos assistiu no ensaio aberto, feito no Tendal da Lapa, a convite de Bel Toledo, várias mulheres aí nessa ramificação altissonante, teoricamente um solo. Claro, um solo em cena, mas uma rede maravilhosa. Então, a partir desse ensaio aberto, Ana Meyer ficou muito tocada, porque o Altissonante realmente fala do feminino, e nesse momento que estamos, né, do feminino vir à tona, e ela falou: Lu, eu quero que você estreie lá no Teatro do Sesc Pompeia. Bom, estreamos no Teatro do Sesc Pompeia, a produção dessa estreia foi da Márcia Nunes, também a produtora nesse momento, mais uma mulher ali, e a partir dessa estreia, Altissonante não parou mais, né? Fizemos participei de um festival em São José dos Campos, que me trouxe frutos até hoje, que eu já vou falar de São José também. E assim que a gente estreou, eu fiz algumas outras apresentações. Eu e Pablo Nord escrevemos o Fomento para o Rústico. Então, tem uma interseção ali. Barnabô já aconteceu com a criação de 2 espetáculos. Um fato muito marcante na minha vida que eu gostaria de compartilhar: o nome Barnabô veio porque, durante o processo do Altissonante, eu tive contato com uma ancestralidade. Eu descobri que eu sou a 5ª geração de uma linhagem circense. A minha tataravó era de circo, era dona de circo no século XIX, na Suíça, e ela chamava Anne-Marie Schmidt Barnabô. Quando eu escutei essa história, quando eu tive contato com Anne-Marie Schmidt Barnabô, eu falei:
nada mais óbvio do que eu honrar essa família e criei a Cia Barnabô, em homenagem, em honra à minha linhagem. Então, agora eu tenho que mudar meu texto quando eu falo que eu não nasci no circo. Realmente, nessa encarnação eu não nasci, mas eu sou a 5ª geração de uma mulher dona de circo. Bom, fico com a voz embargada porque realmente me emociona. Tenho um projeto de um dia documentar isso, hein, Raimo? Oba, vamos nessa. Maravilhosa. 5ª geração é o quê? 1800? 1800. Ela vendeu o circo em 1850, ou seja, que viagem. Começo do século XIX, Anne-Marie estava aí, como diz no livro que um primo escreveu, contagiando matinês com a sua alegria e com a sua veia circense. Né? Aonde isso, Lu? Na Suíça. Família, origem suíça. Nossa, que história louca. Muito uma história legal, louca, que eu abrindo as gavetinhas na criação de um solo, que a gente vai ali, né, abrindo camadas, Sim. tive contato com essa informação. Né? Não foi uma mera coincidência, foi uma grande sincronicidade. Não, e o nome é muito brasileiro, Barnabô, né? Nunca imaginaria que fosse suíço. Né, então, Kelly? Parece Barnabé, Barnabel. E você sabe que tem exatamente isso. Com a Hermínia Silva, contei para a Hermínia, falei, a Hermínia é uma super pesquisadora, falei, Hermínia, me ajuda a achar essa árvore genealógica aí. E ela começou a achar umas coisas de acróbatas estrangeiros da família Barnabé. Enfim, estamos aí. Estamos aí a toque aí. Incrível, a Barnabô... que foi abrindo esses portais também, né? Esses portais que a gente não entende muito bem, vai chegando no seu lugar, né? Como se fizesse esse alinhamento mesmo, né? Totalmente. E aí, claro, o escrito original é Barnabô em francês, né? B-E-A-U. E aí eu falei, bom, os brasileiros vão ficar falando Barnabeal e não vai ser legal, bora pôr um O com um chapeuzinho, né? Que é como se fala. Perfeito. E aí criamos a Cia Barnabô. Então, a Altissonante estreou como Lumeninha Apresenta. Quando a gente estreou o Rústico, a gente já estava com Cia Barnabô Apresenta. E, para mim, já fico aqui emocionada de novo, que é uma continuidade dessa família. Né? Então, eu, nesse momento, tenho uma família circense novamente, né? Inclusive, o Sesc Santos comprou 4 episódios do documentário A Família Barnabô, uma das produções feitas em pandemia, vai estar disponível aqui, a gente vai disponibilizar pelo chat no YouTube da Cia Barnabô, né? E a Altissonante estava num PROAC circulação quando veio a pandemia. Eu estava na 4ª cidade, que foi Botucatu, dia 14 de março. A gente ainda, será que faz, será que não faz? Vamos fazer. E no dia 16 foi decretada a pandemia e faltavam 3 cidades. Então, do mesmo jeito que eu fiquei assim, como todos, né? Meu Deus, e agora? A pandemia, vários cancelamentos. Para mim foi assim, bom, então agora é pandemia? Vamos passar o final dessa circulação para o online. Foi fato, assim, nem duvidei. Né? Cristiane Zonzini, maravilhosa, da Estupenda, foi minha produtora nesse PROAC Circulação. Falei, Cris, bora mandar uma readequação para o PROAC e vamos continuar essa circulação. Pablo, meu diretor técnico, meu parceiro, bora trazer o espetáculo para o quintal de casa, que eu tenho trabalho para fazer. Pode querer, tipo, se virar naquilo que tem, né? Claro, exatamente, cabia no meu quintal da casa que a gente morava em Cotia, e Fuzue Filmes, que foi o primeiro contato, meu contato com audiovisual, a Cibele Apes, o Edu Luz e o Cacuda, que inclusive estão dando uma oficina de imersão audiovisual aqui nos circos. Falei, Cibele, me ajuda. Inclusive, ela filmaria as 3 próximas cidades. Né? Então, até então, a gente usava o audiovisual para registrar nossos espetáculos. De repente, a gente começou a caminhar de mão dada. Sem o profissional do audiovisual, a gente estava muito vulnerável. Porque, né, como diz a Kelly, somos de carne e osso, truques humanos. Como que a gente vai fazer isso pela tela? Então, a primeira coisa foi, Cibele, vamos me ajuda a pensar, eu preciso fazer uma live
Só que eu não tenho condição de eu pôr uma câmera parada, um celular e fazer o espetáculo. Eu vou destruir essa arte que está só me deixando florescer. E aí a Cibele foi muito generosa, muito honesta, falou: Lu, eu não tenho experiência com live, mas eu vou te passar o telefone do Gustavo Borges Ferreira e do Rodrigo da Fonseca, anotei para não esquecer, que são 2 feríssimas de live, vieram na minha casa com todos os protocolos, máscara, naquele momento a gente falava, e agora a gente traz gente para casa, enfim, trouxemos com todos os protocolos, e eles com 3 câmeras e uma mesa de edição, e a gente fez o primeiro Altissonante online. Ao vivo? Ao vivo. Uau! Foi ao vivo, trouxemos equipamento de luz, virou uma casa de espetáculo, o quintal da minha casa, com a parceria do Dodô Giovanetti, que é um cenotécnico que nos acompanha também, e foi um ao vivo muito emocionante. Uhum. Muito emocionante e muito definitivo de que, sim, dá certo. A gente sabendo trazer esse olhar e trazer... Aí falava com o Guga, né, que é o Gustavo. Guga, nesse momento é um depoimento, eu falo como se eu estivesse cochichando, câmera fechada. Nesse momento abre, porque eu vou estar no aéreo e a estrutura tem que estar aqui. A gente foi desenhando junto, câmera fechada, câmera aberta, detalhe, plano aberto, os planos, né? E teve uma repercussão maravilhosa. A Altissonante, inclusive, encorajou muitos circenses a vamos para a tela, pessoal, vai dar certo. Depois disso, foi uma avalanche. A Altissonante trabalhou muito nesse ano e meio de pandemia. Fiz 5 festivais online, lives pelo Teatro Flávio Império, pela Vila de Cultura Itororó. Foi assim realmente uma avalanche de coisas que aconteceu com a Altissonante. E, com tanta avalanche, eu e minha família Barnabô nos mudamos para São Bento do Sapucaí. A gente morava em Cotia, entendemos que a gente não precisava mais do físico, do presencial, e falamos, vamos para um lugar com a vida mais simples, com a conexão com a natureza, que as crianças possam ter mais liberdade, né? Sair um pouco dessa selva de pedra, e viemos para São Bento do Sapucaí. Chegando aqui, encontramos uma casa que era o cenário do rústico, né? Estava pronto o cenário. E aí eu fiz uma parceria com o Herman Espiot, que entra aí mais uma pessoa do audiovisual, ele tem a Bigó Studios. Eu e Pablo falamos, Herman, topa fazer um cine rústico com a gente aqui no quintal de casa? Não veio a necessidade de fazer um na íntegra. Apareceu aí o Cine Rústico, que compõe a programação do Festival Circos, e aí a gente desmontou o espetáculo pelo quintal da nossa casa. A gente não fez ele na íntegra, a gente desmantelou as cenas dentro do nosso quintal, no meio do pomar, né, entre as palmeiras. E, bom, com tudo isso, eu finalizo essa primeira parte da minha fala, devo ter passado um pouco do nosso combinado, me desculpa. Mas com o Cine Rústico eu termino essa primeira fala e convidando a quem ainda não assistiu, assisti-lo no Festival Circos. É a nossa primeira obra, produção independente, nossa obra circomatográfica. Obrigada, Lu. Muito obrigada. A vocês. Olha, o Altissonante é realmente muito, muito lindo, maravilhoso. Eu acho que trouxe também, né, esse lugar da mulher também, né, para a mulher do circo na tela. Muito. E a mulher que é mãe, que é esposa, né, Kelly? Você sabe bem como é. Sim. E que tem e vem essa sobrecarga também, né, essa sobrecarga mental com o isolamento social. E eu acho que também, para nós do Circo de Soleides, esse isolamento também trouxe muito isso. A gente tem o nosso canal desde 2017 no YouTube, e sempre fazendo essas experimentações também, né, com audiovisual. E desde 2017 a gente sentiu muita crítica, assim, né, porque não, circo, palhaço, precisa estar no público, precisa estar, né, cara a cara, não sei o quê. E a gente entende, a gente também deseja, né? É uma necessidade para a gente essa troca, né? Estar com o público. E quando veio a pandemia, a gente sentiu que tudo que a gente podia fazer era
pegar essa experiência que a gente teve para continuar essa manutenção, para a nossa sobrevivência e também para chegar à casa dessas pessoas que também estavam isoladas, né? Claro. Então, eu acho que teve uma resistência muito grande por parte dos artistas e de todas as áreas, né? Eu vi muito de amigos músicos falando que não ia fazer live, que não ia, né, se render à grande rede de computadores, calma lá, né? Claro. Eu quero estar já perto do público. Mas estavam um pouco assustados também, né? Eu acho que é compreensível isso, né? Essa adaptação é uma adaptação muito forte, né? Incisiva, tem que olhar, né, a planaridade da imagem, né, a imagem vídeo, a baixa resolução. Tem muita coisa, né? A conexão. E a gente foi aprendendo isso também, né? Aí a live cai, aí corta. Saco. Aí teve também esse receio. Claro, chegou num momento que ninguém aguentava mais falar live. Ai, live não, pelo amor de Deus, não aguento. Né? Acho que teve vários. Teve vários. Eu vi um meme um dia falando assim: tô com medo de abrir a geladeira e sair uma live de dentro. Total. Mas por final das contas a gente entende, né? Eu acho que a grande maioria agora entende que é mais um recurso, né, para a gente conseguir levar, né, a nossa arte para outros lugares, né? De imaginar que a gente apresenta aqui, eu estou aqui na Zona Oeste de São Paulo e tem pessoas assistindo o espetáculo acontecendo ao vivo em Belém do Pará, claro, né? Isso é incrível, em Madrid, né? Sabe? Tipo, em Lisboa, tem gente de todo lugar do mundo participando. É lógico que quando a gente fecha a telinha, fala queria tanto um abraço nesse momento. Agora, o presencial é insubstituível, né? Eu acho que a gente só ganhou mais uma possibilidade mesmo, que vai ficar um tempo. Mas sabe o que eu acho, Lu, em relação a isso? Porque, assim, existem formas de fazer transmissão. Quando você tem um espetáculo cênico que você põe a câmera como um olho de documentação, aí sim faz falta o abraço, o espetáculo. Agora, por exemplo, na obra aqui do Célio apresentada, sem a intermediação da transmissão, o espetáculo é impossível de se realizar. Verdade. Entendeu? É outra leitura. Você tem uma adequação daquilo que está sendo apresentado diante das ferramentas de transmissão. E aí sim é uma exploração, né? Onde você tem um imbricamento das tecnologias. A câmera não está só como um olho. Eu fiz uma dessas experiências no Itaú Cultural com um espetáculo com o Nelson Baskerville, e era um espetáculo baseado eram cenas randômicas. A gente gravou diversos trechinhos, né? Infância, juventude, não sei o quê. Você dava clique, formava uma timeline aleatória. E aí se criou um site para isso. Que mágico, que incrível. Então, assim, aí o cênico não faz falta, o público não faz falta, por quê? Porque existe um entrelaçamento, né, entre a tecnologia e aquilo que está sendo apresentado, que é o que eu vejo no trabalho sério. Recurso da sobreposição, espelhamento. Traz a organicidade para aquilo, né? Exatamente. Total. Deixa eu só contar uma coisa também, porque algumas vezes eu sinto que eu também estou na contramão da história, né? No seguinte sentido, né? Porque esse formato, como, por exemplo, de TikTok, de pílulas curtas e rápidas, também é um tipo de modelo de você produzir rápido, pequeno e produzindo, né? E eu me dei conta que, apesar de eu ter começado a criar desse jeito, eu nunca publicava os materiais, porque eu acho que eu sou pré-histórico, né? Putz, eu preciso de um ano para criar e colocar para fazer sentido as partes, né? Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu domino a questão digital, eu não sou do tempo digital, eu sou do tempo de fazer um espetáculo a cada 2 anos, né? Eu quero pensar, quero refletir, então são contradições, né? Apesar de eu dominar tecnicamente, não tenho esse ritmo rápido de produção de pílulas, né? É interessante essas contradições. Inclusive, uma das reverberações de Altissonante também foram pílulas. Eu ganhei um Aldir Blanc de Cotia e falei, bom, também uma coisa que a gente foi entendendo, os tempos do online
são um pouco mais rápidos que o presencial, né? Uma cena que tem 7 minutos, que é dilatada, que o público acompanha, aqui a gente entende mais rápido. Então, falei, putz, vamos experimentar as pílulas. E aí peguei os macro temas do espetáculo, que é tempo, casa e amor, e construí pílulas. Aí sim, Pablo com o celular aqui de casa, sob orientação de Cibele Apes, da Fuzue Filmes, e a gente fez pílulas, que inclusive também está lá no canal. Agora a Secretaria de Cultura de Cotia está compartilhando novamente, que é aí eu entrei como assim, uma pílula de bom humor, uma pílula de amor, uma coisa mais rápida, de fácil digestão, né? Mas, enfim, Ô, Lu, várias alterações. Carol Garcês pergunta aqui se você pode falar um pouco sobre Altissonante Sob Olhares. São essas pílulas? Se foi uma outra criação para as telas? Altissonante Sob Olhares é porque Altissonante ganhou 4 versões cinematográficas nesse ano e meio de pandemia, né? A primeira versão foi o do Guga, que foi essa live que ficou gravada, uma versão à noite, com luz. Logo depois, eu fiz com a Fuzue Filmes uma gravação do espetáculo, aí fiz para o vídeo mesmo, durante o dia, a 3 câmeras, com edição, né, todo o cuidado de fotografia que eles têm impecáveis. O Tendal da Lapa me convidou para uma live e eu falei, nada mais apropriado do que eu criar uma nova versão, um novo olhar cinematográfico sobre essa obra. E aí eu convidei a Ari Artioli, e ela também fez a 2 câmeras. Ela fez com um iPhone 10 fixo e uma câmera móvel, e aí ela fez uma edição também usando esses fantasmas do Célio. Ela fez uma pincelada cinematográfica linda. E a 4ª versão foi com a Bigó Studios, com o Herman, já aqui em São Bento, no quintal da casa daqui, para uma live que eu fiz pelo Teatro Flávio Império. Então, Altissonante Sob Olhares foi um produto que a gente criou dessas 4 versões cinematográficas do mesmo espetáculo, sob 4 olhares distintos. Obrigada, Carol Garcês, por estar aqui e pela pergunta, querida. Eu queria perguntar para vocês, dentro dessas possibilidades todas tecnológicas, acho que Lu já falou bastante sobre o altissonante, né? Qual que é como que é o processo de criação de vocês, no sentido de o que está acontecendo agora no mundo, que toca e que impulsiona essa criação, né? Eu acho que Célio chegou a falar um pouco da questão das fake news, e Raimo ontem comentou sobre um cinema ao vivo. E aí queria que vocês falassem um pouco disso, o que provoca, o que implica nessa, né, na exploração dessas tecnologias para uma criação, ou até para uma criação dramatúrgica. Olha, acho que no meu caso, Célio, você me permite que é mais simples até, que os seus são espetáculos onde a dramaturgia e a tecnologia estão imbricados. A minha experiência com a cena é mais da mesma forma que uma equipe técnica, iluminador, tal, eu sou o cara do vídeo cenário. Então, assim, a minha experiência é uma experiência muito analógica nesse sentido, sabe? Onde você tem a incorporação de uma tecnologia. Para mim, o projetor de vídeo é mais de um refletor de luz. Para mim, é como ele funciona. Trabalho com esses elementos, inclusive, não só elementos realistas, né? Mas imagens abstratas de composição, onde você tem atmosferas e esse tipo de coisa. E os recursos, assim, que também são tecnológicos, entre a relação entre a amplificação da dramaturgia numa imagem, né? Uma amplificação, você pode botar um sonho, uma ideia onírica, você tem uma amplificação do cenário, usando a tela, né? como se fosse realmente uma pintura, e aí, claro, você tem todos esses recursos que o próprio vídeo possibilita, né? Mudar, deixar noite, deixar escuro, etc.
e também a utilização assim, de projeções, não só em tela, mas também em espaços do cenário, sabe? Então, assim, a minha pesquisa, a minha forma de trabalhar é bem assim, esteticamente cômoda nesse sentido. Eu não sou um cara que traz novas tecnologias, mas eu gosto dessa tradição, até para mim é um pouco mais circense mesmo, porque eu fui educado na cena dentro da Companhia Cênica Nau de Ícaro, né? Por onde eu trabalhei 10 anos, e tenho um pouco esses recursos quase que clássicos mesmo do uso da tecnologia. Legal. Você está falando das questões atuais, né? Tem uma para mim que é bem marcante, né? Que, por exemplo, esse espetáculo sobre Méliès, talvez eu até estreie em francês antes do que em português, né? Dependendo assim de condições de, mas isso seria assim impensável, né? Você precisaria estar lá, mas você consegue fazer um espetáculo. Se vai ser um sucesso ou não, isso é uma outra questão. Se eles vão gostar ou não, também é uma outra questão. Mas do ponto de vista da viabilidade econômica, né? Ok, tudo bem. Você faz um evento lá no Eventbrite francês, né? Coloca o teu espetáculo. Você fala, olha. Observação, tem o sotaque, né? Mas posso realmente atuar, sem querer também romantizar, né? Porque tem todas as dificuldades, né? Pode ter barreiras, mas, por exemplo, durante esse ano inteiro, me apresentei bastante em inglês. Meu inglês é mediano para ok, né? Mas ainda bem para ok. E eu não poderia ter tido essa, quer dizer, mas me joguei nos open mics como se fosse um iniciante mesmo, né? Sabe? Vou lá, tá bom, ninguém me conhece mesmo, um open mic aberto, então vou mostrar, né? E eu achei que foi uma experiência assim, muito interessante de você aproveitar, de novo, sem romantizar, tem todas as suas dificuldades, porque, por exemplo, você vai fazer uma propaganda, o algoritmo pode te restringir, mas é muito mais viável de você começar uma coisa lá fora, né, do que anteriormente. E eu precisei disso por questões familiares, né, vou precisar ficar indo e voltando, então eu pensei, bom, qual que é o melhor jeito? E me dei conta desse. E a segunda coisa, que também é completamente fora da curva, né? Eu tenho, com esse tempo que a gente tem um pouco mais, estou estudando hebraico, né? Nossa! Porque tem uma questão que... né, gente? Porque hebraico, estamos falando de modernidade e tradição, estamos falando de uma língua de, sei lá, 4.000 anos, né? E porque ele tem uma questão que eu achei interessante, que parece com a mecânica quântica, que ela permite polissemia, né? Quer dizer, uma mesma palavra tem um monte de significados e que você não escolhe um dos significados pelo contexto, né? O hebraico antigo, né? E o que eu acho uma língua interessante para falar sobre essas, porque nós estamos vivendo em um mundo polarizado. Se a gente não desenvolve linguagens para falar de coisas não, sabe, que possam abarcar, por isso que para mim essa questão da mecânica quântica não é pelo conhecimento em si, mas é pelos modelos que você tem de mundo, pode impactar na maneira também como se você se expressa, que você dá sentido para as palavras, né? Então isso, apesar de, penso que é uma coisa muito atual, você dá instrumentos linguísticos, né, para ter mais tolerância, né, de você poder abarcar coisas novas. Célio, e esse seu espetáculo, você vai fazer ele pelo Zoom? Ele vai ser presencial? Sim. Esse Méliès, ele só faz sentido pelo Zoom, né? Esse em hebraico também, porque eu estava pensando em função do que era o que tínhamos para hoje, né? Olha. E ele você ao já vivo, fazia isso, né? Antes da pandemia. Perdão? Você já fazia isso antes da pandemia? Exatamente, eu fiz bem rápido mesmo, né? Estreei em setembro, né? Só que aí eu entrei naquela fase de dinossauro. Putz, deixa eu estudar a fundo, quero elaborar o texto, fazer sentido, né? E aí eu tive realmente um processo, digamos, de ano sabático, né? De você realmente poder, por uma série de contingências, foi possível, né? Foi necessário. Então eu aproveitei para realmente trabalhar aí. Achei até que seria mais rápido, né? Mas aí eu vi que meu nível de francês não era tão bom quanto eu imaginava que era.
né? Mas mesmo assim foi um processo rápido. Estou já em 40 minutos de apresentação de 60, né? Então, em pouco tempo, vou ter isso para ser feito ao vivo pelo Zoom. Que ótimo, Célio. E a gente fica sabendo disso como? Você vai colocar nas suas redes sociais, vai convidar? Ah, sem dúvida, vou avisar, né, a todos, né? Então, o pessoal estava esperando passar essa correria do circo, que está sendo ótimo, né? Aproveitar ao máximo todas as mesas, né? Quem está assistindo aqui, aproveite as mesas de meio-dia. Nossa, está sendo muito rico, né? E conhecer muito rico um pouco, mesmo. Bom, é o que eu falei hoje, teve pessoal de Montreal, da própria França, né? E a gente vai aprendendo e estendendo essas possibilidades para outros lugares, né? Quem é de São José para São Paulo, enfim, né? Eu acho que... Muito bom. E outra coisa que eu estava pensando aqui, eu acho que até a gente comentou um pouco ontem, num bate-papo, foi, assim, a gente está acreditando muito, né? Eu, pelo menos, estou acreditando muito com essa campanha da vacinação, com essa pandemia amenizando, a gente podendo voltar aí para o mundo analógico, real e presencial. Que resquícios vocês acham que essas experiências virtuais vão deixar e que a gente vai poder levar, de repente, para esse presencial, né? A gente, por exemplo, quando faz o ao vivo aqui, a gente vê as pessoas, né? Nós do Circo do Soleil vemos as pessoas de vários lugares, não sei o que, a gente fala, a gente quer apresentar aí nessa cidade também, assim que essa pandemia acabar e tal. E a gente fica imaginando se apresentando lá e, sei lá, transmitindo ao vivo para outros lugares. Como é que vocês acham que marcas vão ficar e o que pode ser explorado mais para frente? Bom, eu acho que, mesmo quando a gente voltar para o presencial, a gente não vai deixar de usar esse recurso, sabe? Assim como minha conterrânea, programadora do Festival Mundial de Circo, a Fê Vidigal, sempre fala, eu também acho que veio para ficar essa nova forma de se expressar. Claro que quando voltar ao presencial vai diminuir, mas eu acho que ela não vai deixar de existir. Eu acho que a gente só ganhou mais um braço, sabe? E os acervos que a gente... né, as coisas que foram criadas agora, elas estão eternizadas, né? Porque estão ali, exatamente, no canal, em forma de documentários, né? Também aproveito para citar o Circo Zani. O Circo Zani usou muito essa pandemia para conteúdos do próprio acervo serem revisitados e registrados com uma forma audiovisual que ali estão, né? Documentários sobre a mulher do circo, sobre o coletivo, o vídeo, o espetáculo que a gente fez, eterniza, né? Por um lado. Uma coisa que me trouxe muito essa pandemia é assim, bom, já que a gente parou um pouco com a mudança, né? Com o sair, com o viajar, com entrar na van, pegar a estrada, é um momento também de registro do que a gente fez até agora. E aí a gente eterniza também um momento que é antes da pandemia e depois, né? Então, eu acho que eu vejo assim, sabe? Que a gente vai voltar assim, para o presencial um dia, mas esse resquício vai ficar como um marco de registro mesmo, de olhar para o acervo, de cuidar do que foi feito até aqui, e eternizar mesmo a nossa arte. É uma documentação, né? Uma documentação. Uma documentação. Sim. É quase que uma pausa para a gente documentar a nossa história e, a partir daqui, o quê? Exatamente. Olha, eu já acho que os resquícios que a Lu está dizendo, eu acho que eles têm dois lugares assim onde eles podem se realmente efetivar. Um é na funcionalidade e na praticidade, né? Reunião, esses papos assim. Ao invés de você explicar, faz ali, ótimo. Então, nos aspectos funcionais, eu acho que onde existirá uma preponderância dos resquícios. Porque nos aspectos artísticos, o enfrentamento das limitações da tecnologia, transmissão de banda, baixa resolução, delay, câmera que cai, microfone que não abre, fulano que não sei o que, Wi-Fi que não funciona, tudo bem. Vai ser um alívio, né? Puta, vai ser... Tchau, fui! De novo, entendeu? Vai fanculo! Né? Tipo, eu acredito que existirá uma preponderância de exclusão, a não ser
de iniciativas como a Kelly está dizendo. 2017, eu trabalho com o meu canal do YouTube, né? O Célio, como eu já disse, onde o elemento de tecnologia migra para o acervo criativo e artístico dos artistas, né? Das companhias e dos artistas. Aí eu acho que rola, entendeu? Mas o resto, eu, inclusive, estou louco para me livrar disso aqui tudo. Sentir o cheirinho das pessoas. A relação com a tela, né, vai deixando também a gente, às vezes, cansado, né? Parece que a vista cansa, é um corpo muito parado, né? É muito passivo, né? Muito passivo, E o que vocês Sabe viram que de foda? sobre essa pergunta, você ia falar alguma coisa, Raimundo? Desculpa. Não, eu ia fazer uma outra pergunta, mas não era mudando de assunto. Que eu tô com vontade de fazer um espetáculo novo de dança, coisa que eu nunca fiz, né? E danço já há bastante tempo, mas justamente porque tem essa questão da quebra mesmo, mas ao mesmo tempo, né? Como a gente fica criando para essa mídia, eu tenho realmente também pensado nesse primeiro, né? Nessa transição de fazer algo híbrido, no sentido que você, por exemplo, vai fazer um espetáculo ao vivo, só que você tem um computador em cena fazendo a live aqui e as pessoas vendo, com o público também, de ter uma coisa, na verdade não é para ser transmitido, porque isso até já foi feito, né? Está sendo feito, mas falar com o público ao vivo, mostrando os bastidores, né, do que está acontecendo. Então ele tem uma visão dupla, com um telão assistindo a imagem daqui e vendo todos os bastidores que você não enxerga, né? Porque justamente você está limitado, né? Você não sabe o que eu tenho aqui, o que eu tenho aqui, o que eu tenho aqui. Isso é bem interessante mesmo, um híbrido, né? Vai ficar um híbrido ali. É isso aí, gente. Eu acho que está acabando o nosso tempo. Foi um bate-papo muito gostoso, muito legal. E aí, queria dizer para vocês, se vocês querem dar uma palavra final. Vou até bater uma claquete para todos, todes. Final. Final. Para o público. Bom, agradecer imensamente. Foi um momento maravilhoso, né? Isso aqui, né? A gente para o tempo, a gente se abastece de tanta energia boa, de tanta coisa. Também queria aproveitar essa última fala, que eu não citei, a Gisele Tressi, que é uma produtora que está trabalhando com a gente, começou a trabalhar com a gente na pandemia, ela já tinha essa pegada vídeo circo, vídeo dança, ela nos agrega muito a Cia Barnabô, ela inclusive foi a produtora desse documentário pelo Sesc Santos, da live que a gente fez do Rústico pelo Sesc em Casa, é uma grande parceira que eu não tinha comentado e aproveito esse espaço para agradecê-la a parceria. E, bom, só agradecimentos a vocês, maravilhoso ter compartilhado esse tempo com vocês. E beijo grande, vamos seguir a programação do Sesc aí até o dia 4, né? Obrigada, Sesc, obrigada esse backstage lindo que está aqui. Também mandamos um beijo para a Gi Tressi, a gente adora ela. Maravilhosa, a Gi é amiga. E obrigada ao Dauro e a Amanda com esse teatro físico maravilhoso aqui. Sim! Mais alguém? Gente, adorei! Eu também quero agradecer coragem a todos, né, nessa possível retomada, continuar esses cuidados que logo estamos podendo voltar, né? E queria só mostrar uma última coisinha aqui, né? Uau! Você veio aqui! Célio! Espera aí, eu vou ficar mais para cá, para você. Não, mas, quer dizer, essa é até uma pergunta da física quântica, porque é interessante. Como que você sabe que uma partícula é ela mesma no instante seguinte, que ela é diferente da outra? Porque quando elas estão juntas, não dá para você fazer um X numa partícula, né? Então, tá aí uma questão também interessante que me veio aí da... Adorei! quero isso! Nós queremos. Sim. Bom, e para eu poder fazer uma falinha final, além dos agradecimentos, como todos aqui já
me disseram. Queria um pouco revelar meu amor pelo circo. Eu acho que é uma grande forma de expressão artística, universal. Muito difícil encontrar alguém que não goste de circo, né? Se talvez existam as pessoas, talvez ela esteja ali no manicômio, em algum lugar assim, ou enterrada no cemitério, porque o resto é uma comunicabilidade absolutamente expressiva, tocante. Ela não precisa, né, de tradução, não precisa de explicação, e é uma alegria. Foi uma alegria eu poder estar perto, integrar até uma companhia, como já disse aqui na minha carreira, e aí isso aqui hoje, nesse evento, tem um dado de emoção, poder dar uma certa contribuição para esse festival e para o fomento, para a pesquisa do conhecimento para o circo. Então, valeu. Obrigado. Valeu, obrigada, Sesc, obrigada a todos, todas, todes. Obrigada, Dauro, Amanda, e passo aí a palavra para o Ari. Valeu. Gente, muito obrigado. Em nome do Sesc, queria agradecer aos convidados, a Kelly, a Lu, o Raimundo, o Lucélio. Foi muito legal o bate-papo, as palavras de vocês. Acho que todo mundo queria poder ficar mais, mas a gente tem o nosso tempo limitado aí. Queria agradecer também a tradução para o inglês da Shirley Bebê e a interpretação de Libras, da Amanda e do Dauro Conceição. Muito obrigado. Eu queria só dar mais 2 recadinhos. Eu queria falar sobre uma parceria do Sesc com o Senac, da Ação Urgente contra a Fome, que nesse momento tem muita gente que não tem o que comer no nosso país, e a gente está fazendo arrecadações pelo Mesa Brasil. Para quem puder e quiser, pode saber como doar cestas básicas no site doimesabrasil.sescsp.org.br. Essa ajuda vai ajudar 120 mil famílias que são assistidas pelo programa. Então, quem puder, quiser, pode divulgar nas redes sobre essa ação. E também aproveitar para convidar as pessoas a continuarem a ver o Circos, Festival Internacional de Circos, vai até dia 4, no sábado, e falar também sobre a mesa de amanhã, que também vai ser às 15 horas, e o debate é sobre corpos circenses. Vai ter a presença da Ana Flávia Garcia, Vi Marques, Giovanni Venturini, e a mediação vai ser da Ana Luísa Bela Costa. Então, agradeço a presença de todos, todos e todos, e até amanhã. Tchau. Até amanhã. Até amanhã, gente. Valeu. Valeu. Cena final. Plaquete.